Oi, crianças! Vamos agora para a nossa segunda videoaula dessa sexta-feira com a aula de Geografia. Pegue um livro de vocês de Geografia e abram na página 53. Na aula passada, nós falamos sobre os tipos de materiais utilizados na construção das moradias. Vimos que há diversos tipos de moradias e, para cada tipo de moradia, há os materiais também necessários para a construção dessa moradia. Hoje nós vamos falar sobre os profissionais responsáveis pela construção das casas, dos prédios, das moradias em geral. Vamos observar nessa página 53 que diz assim: quem constrói as moradias? Vamos observar as etapas da construção de uma casa. Primeiramente, para a construção de uma casa, tem que ser feito um desenho, né? Que esse desenho se chama planta, que é todos aqueles quadradinhos dos cômodos, certo? E esse desenho, ele é feito por um arquiteto, certo? Nós estamos vendo aí a imagem de uma arquiteta. Pode ser tanto um homem como uma mulher, certo? Nessa profissão. A arquiteta desenha como a casa será. Então, antes da construção, temos que ter um modelo, certo? De como será essa casa. Não dá para construir assim, sem calcular nada, sem calcular o tamanho de cada cômodo. Tem que ser tudo calculado. E quem faz esse trabalho é um arquiteto. Depois, os pedreiros preparam o terreno onde será construída a casa. Então, há um terreno, tem que ter um terreno, certo? E esse terreno precisa ser preparado, precisa ser limpo, certo? Para fazer todos os procedimentos antes de começar a parte de fazer as paredes da casa, né? No chão, precisa ter toda uma preparação desse terreno, tá ok? Depois, os pedreiros erguem as paredes com tijolos, ferros e cimento. Depois da preparação do terreno, vem a construção das paredes. Depois, colocam as telhas sobre a armação de madeira, certo? Então, depois vem a colocação do teto. Primeiramente, a madeira e depois, por cima, as telhas, certo? E aí, vem, em seguida, são colocados fios elétricos, azulejos, portas e janelas na casa. E aí, a casa vai tomando mais forma, né? Colocando os azulejos, as portas, as janelas para proteção. E por fim, as paredes são pintadas e a casa pode ser habitada. Então, depois de todo esse processo, os moradores podem ir morar nesta casa. Vamos agora aqui ver essa questão, na quinta questão, que diz assim: além desses, que outros profissionais podem trabalhar na construção das moradias? Então, há outros profissionais que podem estar participando dessa construção das casas, né? Aí ele trouxe o arquiteto, o pedreiro, o pintor, o eletricista, mas que outros profissionais também podem fazer parte da construção de uma casa? Você pode estar pesquisando e escrevendo em seu caderno, tá bom? Na outra questão diz assim: quem construiu a casa que você mora? Você sabe? Então, você vai fazer uma pesquisa para saber quem foi que construiu a sua casa, tá certo? A outra atividade é nessa folha impressa, certo? Com a data do dia 7/8, com a atividade de geografia. Lá tem um textinho que diz assim: ouça a leitura do texto. Na minha rua tem casas térreas, que são casas baixinhas, como a da Terezinha. E tem casas altas, como a de Catapimba, que tem escada dentro e chama sobrado. E tem a casa do Zeca, que fica em cima da padaria. E tem o prédio onde mora o Alvinho, que é bem alto e até tem elevador. Então, esse textinho trouxe alguns tipos de moradia, certo? Casas térreas, prédios, sobrados, certo? E agora você, de acordo com o texto, vai ligar. Aí tem a imagem
de alguns tipos de casa, certo? A casa térrea, o sobrado e o prédio. Você vai ligar estas casas ao nome, né, do tipo da casa aí, com o nome corretamente. E na outra questão, você vai ligar os números e descobrir o que é a imagem. Você vai ligar estes números na ordem crescente, certo? Na ordem crescente dos números, começando lá do número 1 e indo até chegar por fim, certo? No último número, que é o número 30, tá bom? Então, você vai ter que ligar na ordem crescente, ok? Bons estudos e até amanhã. Tchau!